Vamos lá, galera. Vamos retomar o nosso assunto da aula passada, né? Vamos só relembrar para vocês que nossa aula passada foi abordado o esporte adaptado. E como eu havia falado para vocês, né, no final da aula, agora nós vamos ter uma sequência de imagem que vamos falar de algumas delas, sem se aprofundar muito, hein? Mas gostaria, né, que vocês prestassem bastante atenção para que vocês consigam notar algumas características delas. Por exemplo, para que tipos de deficiência aquela modalidade acontece, para que ela foi desenvolvida. Então vamos lá, galera. Nossa primeira modalidade aqui é o atletismo, tá? O que é o atletismo? Atletismo é um conjunto de várias modalidades. E nessa imagem nós conseguimos ver uma dessas modalidades que é a corrida intensa, corrida rasa, e essa modalidade é exclusiva para deficientes visuais. Então, aqui nós temos duas corredoras, tá, gente? Deficiente visual e dois atletas que estão de amarelo, que são atletas guias. Eles não possuem deficiência, então eles conseguem exatamente conduzir para onde eles estão correndo, né? Diferente dos atletas visuais, inclusive eles utilizam vendas nos olhos, certo? Por que eles utilizam vendas nos olhos, Eladio? Porque assim, gente, nem todo atleta ele é cego totalmente. Muitas das vezes o atleta ele tem um grau baixo de visão, muito baixo, e ele consegue ver alguns vultos. Por conta disso, seria assim, ele entraria em vantagem, né, em relação àqueles que são totalmente cegos. O que a federação fez? A federação adotou como regra, né, obrigatório que todo atleta que corre com baixa visão ou totalmente cego, eles precisam se utilizar, né, na hora da corrida, de uma venda, para que eles possam nivelar o nível de competição de um atleta para o outro. Como eu havia falado, seus guias eles não têm dificuldade na visão. Eles conseguem conduzir perfeitamente o seu atleta, beleza? No nosso próximo slide, a gente vai falar do basquete em cadeira de roda. Olha só, gente, nem sempre na prova eles podem botar assim, basquete em cadeira de roda por extenso. Muitas das vezes ele coloca basquete, aí coloca CR, que significa basquete em cadeira de roda. O basquete em cadeira de roda, como nós vimos na história dos Jogos Paralímpicos, ele é a primeira modalidade dos Jogos Paralímpicos. A gente consegue verificar como mais ou menos isso acontece. Basicamente, o basquete convencional, o basquete que a gente conhece, porém todos jogam na cadeira de roda e com algumas adaptações nas regras, né? Como a gente vê aqui nessa imagem, né? Não que não houvesse a cesta, não que não houvesse o arremesso. A única diferença que tem, né, adaptações, é que eles não possuem, não estão em pé, eles estão sentados sobre a cadeira de roda. Como eu falei para vocês, a cadeira de roda para esses atletas, gente, ela significa como se ela fosse nossos membros inferiores, né, as nossas pernas, beleza? Também nós temos na próxima a bocha, né? A bocha também é um dos esportes mais conhecidos e mais praticados, né, dentro do nosso esporte adaptado, né? O que eles fazem? Eles pretendem, né, lançar essa bola mais próxima possível dessa bolinha que aparece aqui na imagem branca, né? Esse é o objetivo da bocha, beleza? E aí, quando isso acontece, as pontuações vêm acontecendo aleatoriamente. Também nós temos a canoagem. A canoagem aqui tem um dos principais atletas brasileiros, que é o Fernando Fernandes, né? Que ele não tem os movimentos, né, dos membros inferiores, tá? Então, a canoagem, ela acaba sendo um esporte que se destaca, né, pela força que tem nos membros superiores, já que os membros inferiores do atleta, eles são completamente inválidos, beleza? Nós temos também o ciclismo. No ciclismo, a gente percebe que esse ciclista,
esse ciclismo da imagem aqui, né? Já é um ciclismo adaptado, né? Diferente das próprias bicicletas. Já não é uma bicicleta convencional. Então, inclusive, eles pedalam utilizando os membros superiores, né? Os braços. Você percebe, né, que é uma bicicleta um pouco mais, bem diferente da nossa, né? Não existe um guidão, existe 3 rodas. E próximo da roda da frente existe como se fossem os pedais, aonde eles pedalam com a mão. Beleza? Esgrima em cadeira de roda. É a mesma coisa do basquete, tá, gente? Quando a gente fala esgrima em cadeira de roda, a gente está falando por extenso. Mas ela também pode aparecer na tua prova, esgrima em CR. Esgrima em cadeira de roda, significa isso, beleza? A esgrima em cadeira de roda, a gente precisa perceber que a cadeira, tá? Ela está fixada em uma base, ela faz parte desse esporte, né? A diferença, né, quando a gente fala da cadeira, é porque eles estão utilizando a cadeira como se fossem as pernas dele, né? E existe essa basezinha aqui embaixo, onde a cadeira está fixa, ela está presa, né? Para que eles não venham deslizar com muita facilidade. E aí, isso ajuda, né, no processo das execuções dos movimentos dessa esgrima. Nós também temos aqui, gente, o futebol de 5, né? O futebol de 5 não poderia faltar no esporte que é mais tradicional no mundo. Todos nós gostamos muito de esporte, mas nós gostamos muito do futebol, né? Então, nos Jogos Paralímpicos, o futebol de 5, ele faz parte, tá? Dentro da modalidade de esporte adaptado. Sendo, na verdade, que a bola tem um barulho, né? E aí eles vão ali, são jogadores também que possuem um grau de cegueira ou um grau não, já são cegos, na verdade, e um grau de visão muito baixo. Eles também, gente, quando chega na visão, por isso ser um atleta que pode ver vulto, e também é utilizado uma venda para que possa ser nivelado, né, o nível dessa competição. Tá? A gente também tem o futebol 7, né? E aí a gente vai colocar aqui para vocês uma situação rapidinho. Nós temos o futebol 7, né? E aí a gente percebe que eles também estão com a venda, só que eu vou explicar para vocês uma diferencinha bem aqui para vocês, tá? Do futebol 5 e do futebol 7. No futebol 5, os atletas possuem deficiência visual total ou parcial. No futebol 7, os atletas possuem paralisia cerebral. Mas o que acontece? Por eles estarem com essa paralisia cerebral, eles têm alguma dificuldade e eles também utilizam-se dessa venda para que ele não veja, de acordo com o grau da paralisia de cada um, eles não sejam assim, não tenham mais desigualdade na competição. Certo? Nós vamos agora falar do goalball. O que é o goalball? O goalball é um esporte bem praticado, bastante conhecido. Uma das características é que são apenas 3 jogadores de cada lado e todos cegos, sendo 3 titulares e 3 reservas, tá certo? Então, toda vez que a gente tem um atleta que é considerado cego ou com baixa visão, ele sempre tem que estar utilizando na competição a sua venda, para que ele não venha se diferenciar, né? Não tenha vantagem em cima do outro que não enxerga nada, beleza? Nós também devemos considerar o halterofilismo, né? Que são atletas que também existem as barras que são fixadas no chão, né? Em cima do espaço onde eles vão fazer a competição, tá? E aí eles vão estar ali fazendo o halterofilismo, só que de uma forma, eles estão presos para que o membro deles inferiores,
ele não saia do local, não escorregue. Então, você percebe que aqui nessa imagem ele está deitado, né? A sua barra está em cima e ele está em cima de como se fosse uma prancha, né? Mas essa prancha tem tipo um cinto que segura, né, os membros inferiores por conta que eles não têm movimento, beleza? Nós temos o hipismo, né? Como você vê aqui nesse caso, já conseguimos perceber que a atleta é amputada dos membros inferiores, né? Mas ela faz com que os movimentos do cavalo sejam feitos como é que ela se executa? Ela executa esse movimento é através dos membros superiores, né? Que ela consegue controlar, ela consegue fazer com que o cavalo ele siga, ele execute todas as funções, todas as tarefas da competição, beleza? Nós temos assim o judô, né? Mas na verdade a gente fala do judô por conta que a imagem que eu vi aqui eu achei legal. Mas as artes marciais, né? Elas fazem parte também, né? Do esporte. Eu digo assim que quando você fala do judô é como se fosse uma musculação, né? O judô ou então artes marciais é aquela forma de que você trabalha, né? A tua musculatura é aquela pegada que tem do atleta, né? Onde ele tem que botar muita força para poder projetar, para poder executar o golpe dentro do seu adversário, beleza? Nós também temos a natação, tá? A natação, muitos atletas são amputados. Nessa imagem temos o atleta americano amputado dos dois braços, dos dois antebraços, né? E isso diz que ele é um atleta de membros inferiores e membros superiores. Pode ser também amputado as pernas e os braços, mas nessa imagem aqui, o nosso atleta americano ele é amputado, né? Apenas dos membros superiores, o antebraço, tá certo? Nós também temos o parabadminton. O badminton é mais para os Jogos Paralímpicos, é chamado de parabadminton. A diferença, como eu te falei, né, gente? Algumas características, né? Uma das regras é muito parecida com a do badminton, só que como eles são atletas que não ficam em pé, né? Geralmente tem uma paralisia dos membros inferiores, eles estão em cadeira de roda, como você verifica na imagem aqui, beleza? Também temos o para-taekwondo, né? Assim como o para-taekwondo é o taekwondo, mas para os Jogos Paralímpicos é chamado de para-taekwondo. Existem os movimentos, tá? Do taekwondo, a execução dos golpes todinho. Em compensação, a diferença do para-taekwondo é que eles estão sempre utilizando a cadeira de roda, tá certo? Para a execução do movimento, beleza? Nós temos aqui, gente, nessa imagem, né, uma atleta, né, do remo. Percebemos que essa atleta, ela tem as pernas amputadas. Quando a gente fala das pernas, a gente fala dos membros inferiores. Mas se você for perceber, né, dentro do remo, até mesmo para quem é dito normal, é um movimento, é um esporte que se utiliza muito da força superior, dos membros superiores dos braços, né? E isso não impede dessa atleta executar o movimento correto. O rugby em cadeira de roda também, toda vez que você vê em cadeira de roda, ele pode vir rugby em CR, que é rugby em cadeira de roda, tá certo? O rugby em cadeira de roda, ele é considerado um dos esportes onde podemos chamar um esporte mais violento do esporte paralímpico. Por que, Ládia? Porque é um esporte mais violento. No sentido, gente, do contato, pois possui bastante contato, tanto no rugby convencional, como vocês sabem, e também no paralímpico, né? No rugby em cadeira de roda. Nesse caso aqui, por exemplo, por ser um fato de rugby em cadeira de roda, contato de cadeiras com cadeiras. Então, se a gente perceber que as cadeiras são
adaptadas, cadeiras próprias. Esse esporte, ele tem um suporte nessa cadeira, né? Para que... Porque vai haver muito contato entre um jogador e o outro jogador, entre os adversários. Então, o que acontece, gente? Essas cadeiras elas são mais do que adaptadas. Por conta de quê? Se você verificar aqui na imagem, né, você percebe que na cadeira existe uma proteção. Se caso eles, numa situação de jogo, né, de disputa de bola, para tentar pegar a bola, roubar a bola, eles se desequilibrarem, eles não vão sair da cadeira com facilidade, a cadeira não cai com tanta facilidade, por conta que ela tem um equilíbrio, pode-se dizer que ela tem um pouco de equilíbrio próximo ao chão. Então ela fica ali tendo uma base que sustenta ela a diminuir a facilidade da queda desse atleta ao chão, beleza? Nós também temos aqui, gente, o tênis de mesa, né? Como ele você percebe, são cadeirantes que utilizam, né? Só que os movimentos são parecidos, existe o saque, né? Só que eles não estão em pé, se movimentando com as pernas. Eles estão sentados na cadeira de roda e é através dessa cadeira de roda que eles fazem a execução do movimento quando eles estão ali atrás da bola, né? Na verdade, o movimento é feito com a mão. A bola é como se fosse para eles correrem atrás dessa... Aliás, a cadeira é para eles correrem atrás da bola quando houver uma devolução do atleta adversário, beleza? Nós também temos o tênis de quadra, né, que você percebe aqui, né? Sendo que o jogador, gente, ele tem uma cadeira de roda, tá? Para poder se mobilizar, para poder se movimentar na quadra, né? O jogo de tênis de quadra é um jogo que é de muita habilidade, né? Por conta que fazer a execução dos movimentos do tênis, como o voleio, o saque, não é tão simples, até para quem está em pé. Imagine para quando você está sentado, né, utilizando esse equipamento da cadeira de roda. Mas não quer dizer que ele não tenha, ele vai treinar, teve um treino para ter essa habilidade. Então, o tênis de quadra também faz parte, né, do esporte adaptado. O tiro com arco, tá? Como vocês estão vendo aqui, ele também faz parte, né? Você percebe que existe atletas em cadeira de roda, existe atletas que utilizam, né, de algumas próteses, né? Por conta de que isso? Por conta que o tiro com arco, você precisa ter uma força maior, um controle nos membros superiores, porque através dos membros superiores do braço, né, controle para você segurar o arco, é feita a execução do movimento, do esporte, tudo na parte superior, sendo que a perna, ou ele pode ser lesionado da coluna, mas o movimento dele não é impedido nesse movimento do braço, beleza? O tiro esportivo também, né? Você tá vendo aqui, são cadeirantes, né? Onde a execução, né, desse esporte é também na parte superior, né? Ele que completa o movimento do atirar, né? Então, as pernas, elas não impedem esse atleta, né, de fazer a execução do tiro esportivo, tá certo? Nessa nossa imagem, outra imagem, a gente tem um triatlo, né? Triatlo, como nós sabemos, são 3 modalidades. O mesmo atleta que vai precisar percorrer primeiro uma distância nadando, depois ele vai parar, né? Aí entra o ciclismo, aí ele vai pedalar, né? Uma certa distância. E o último é a corrida, né? Que nós percebemos que ele é um atleta aqui no final, né? Que tem as pernas amputadas, né? Mas isso não impede, então ele consegue nadar com uma perna, ele consegue pedalar com uma perna, ele também pode correr quando ele estiver, né, sem a cadeira de roda, com uma prótese, com a ajuda de uma prótese, como você está vendo nessa imagem, beleza? Nós temos
o vôlei sentado, como a gente vê na regra aqui, né? Muito semelhante ao vôlei convencional, porém todos os atletas estão sentados. Aí a gente percebe que alguns atletas são amputados, né? Como a gente vê aqui o atleta da seleção brasileira, né? Que ele foi amputado e está ali fazendo o movimento do voleibol como se fosse convencional, onde existe o saque, existe o toque, existe a cortada, só que todos estão sentados, beleza? E aí a gente tem falado aqui do esporte do inverno. Também tem o esporte do inverno, eles são uma modalidade de jogos paralímpicos, mas sim são modalidades de jogos de inverno, assim como existem as Olimpíadas, né? Os Jogos Olímpicos, nós temos os Jogos Olímpicos de inverno e os Jogos de verão. Para os Jogos Paralímpicos, também da mesma maneira, temos os Jogos Paralímpicos de verão, que são as modalidades muito conhecidas, principalmente em algumas regiões, que não tem neve, né? E também temos os Jogos Paralímpicos de inverno, que são modalidades que acontecem principalmente no gelo e da neve. E ela também acontece a cada 4 anos, né? Então, a última edição que teve foi em 2018. E aí, dentro dos esportes de inverno, temos várias modalidades que englobam essa competição, ok? Bem, gente, a gente vai ficando por aqui, tá? Nossa aula de hoje e da semana e a nossa aula anterior, né? Nós falamos sobre o esporte adaptado, Jogos Paralímpicos, tá? Nós aprendemos um pouquinho de como surgiu os Jogos Paralímpicos, por que ele foi pensado, o esporte para pessoas com deficiências. Vimos que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o esporte é importante para a melhoria da qualidade de vida de todas as pessoas, inclusive das pessoas com deficiência. Espero que tenham gostado da aula e até a nossa próxima aula, gente. Um beijo, fiquem com Deus, um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.